Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos gravar então 3 exercícios aqui das atividades propostas. Eu fiz uma divisão para ficar um pouco mais light cada aula. A gente vai fazer 3 exercícios de Física 1 aqui e aí os outros 2 exercícios que vão faltar a gente vai fazer junto na última aula da semana, tá bom? Então vamos lá, serão os exercícios 6, 7 e 8 das atividades propostas do capítulo 7 de Física 1. Esqueci de marcar aqui, Física 1. Beleza? Então, página 23, exercício 6. Exercício 6. Em um experimento, um aluno colocou uma moeda de ferro no fundo de um copo de alumínio. A princípio, a moeda não pode ser vista pelo aluno, cujos olhos situam-se no ponto O da figura. A seguir, o copo foi preenchido com água e o aluno passou a ver a moeda, mantendo os olhos na mesma posição O. Isso aqui vai ser um conteúdo que a gente vai ver, inclusive, num capítulo específico, tá? Que se chama dióptros planos, se eu não me engano. Tá? Podemos afirmar que, aí já vem a alternativa correta, tá? A luz proveniente da moeda sofre refração ao passar da água para o ar, permitindo sua visualização. Ele não entra em detalhes do porquê, tá? Mas a A é que está a correta. Vamos só ver as outras e depois a gente vê a teoria. B. A luz proveniente da moeda sofre reflexão na água, propiciando a sua visualização. Reflexão, ela realmente sofre, né? A água vai se chocar com a interface e parte dela vai refletir, mas não é isso que permite a visualização. Os raios luminosos emitidos pelos olhos humanos sofrem reflexão ao penetrar na água, permitindo a visualização da moeda. Bom, nossos olhos também refletem luz que vem do ambiente, mas não são esses raios que nos permitem visualizar as coisas, são os raios que chegam aos olhos e não os que saem dos olhos, tá? Então a C está errada também. Os raios luminosos emitidos pelos olhos sofrem refração ao penetrar na água, permitindo a visualização da moeda. A mesma situação, os raios refletidos da luz ambiente pelo olho chegam na água, sofrem refração também, logicamente, mas não são eles que permitem a visualização da moeda, né? Mesmo porque eles estão saindo e não entrando, não tem como, né? É impossível que o aluno consiga ver a moeda independente da quantidade de água colocada no copo. Tá errado, mas tá certo, né? Porque se o copo for muito, muito fundo, não vai ter jeito, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo nessa situação, né? Então, a gente tem o copo e aqui a gente tem a água, né? O que acontece é que há um raio de luz, um raio de luz aí, que não chegaria aos olhos do rapaz, né? Ao sair do líquido, sofre refração, se afastando da reta normal. Tá? Então aqui a gente tem um ângulo I que é menor que o ângulo R. Então o que vai acontecer é que o rapaz vai visualizar a moeda numa posição mais acima, diferente da posição original. Tá? Então esse raio de luz refratado chega aos olhos, tá? Permitindo assim a visualização da moeda. Beleza? 7. Um raio de luz monocromática atinge a superfície de separação entre o ar e um outro meio transparente de índice de refração igual a raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar é igual a 1. Sabendo que o ângulo de incidência é igual a 60 graus, conforme ilustra a figura a seguir, determine o ângulo θ de refração definido nessas condições. Bom, então é um exercício bem simples, na verdade não tem nem a ver com ângulo limite nem nada, assim como o anterior, né? É só calcular, tá? Nem vou me ater a fazer o desenho porque é desnecessário. Então, N1 seno de I igual a N2 seno de I. O N1 é o ar, eu considero 1. O seno de I é o seno de 60 graus. O N2 ele é raiz de 3 seno de R. O 1 não vai apitar nada, vai sumir, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2.
igual a raiz de 3 seno de R. Raiz de 3 vai embora com raiz de 3. Então, o seno de R é igual a meio, né? E o ângulo cujo seno é meio é o ângulo de 30 graus, certo? Que é a alternativa C. Beleza? Vamos para o oitavo e último de hoje. Observe a figura. Desejando determinar a velocidade da luz em um material transparente, uma pessoa construiu com esse material um meio disco de centro em C. Usando uma fonte de luz F, ele emite um estreito feixe luminoso no ar. Ela deslocou F em torno de C, verificando que se obtinha na posição mostrada na figura o raio CP tangente à face plana do disco. Considerando-se a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, sabendo-se que seno de 30 é igual a cosseno de 60, que é meio, e que cosseno de 30 é igual a cosseno de 60, que é igual a 0,86, o valor da velocidade da luz no meio transparente é. Então, olha qual que é essa situação, né? Então, eu vou imaginar que eu tenho um laser aqui, tá? Colocado aqui. Ele está emitindo um raio de luz, que está chegando aqui bem no meio desse transferidor, é um transferidor, né? Tá? E o raio refratado está saindo paralelo. Então quer dizer que esse cara aqui é exatamente o ângulo limite, certo? E ele tem 30 graus. Opa, perdão. É isso que eu queria fazer, eu sempre acabo fazendo isso. Aqui. E ele marca aqui, 30 graus. Bom, se esse ângulo está sendo medido daqui para cá, então o que me interessa é esse ângulo aqui, que não é 30 graus. Se aqui é 30 e eu sei que aqui é 90, então aqui é 60 graus. Tá? Ou seja, o ângulo de incidência é 60 graus e não 30. Mas por isso que ele dá os cossenos, porque a pessoa poderia acabar fazendo com esse ângulo, e aí, em vez de utilizar o seno de 60, ele poderia usar o cosseno de 30, que dá na mesma, tá? E aqui eu tenho 90 graus, né? Que é o ângulo de refração quando eu alcanço o ângulo limite. Então, fica mesma coisa, N1 seno de I igual a N2 seno de R. O N1 é o que eu quero saber, né? Para achar a velocidade da luz nesse meio. O seno do 60 graus, né? N2 é o ar, né? Isso é o ar, vezes seno de 90 graus. O N1 eu não sei. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 1. 1 vezes 1, né? Isso aqui dá 1 também. Opa, 1. Então isso aqui dá 1. Então olha o que vai acontecer. O N1 vai ser igual a 2 sobre raiz de 3. E eu vou deixar assim por enquanto, tá? Ó, só para vocês entenderem, né? O 2 vai para cima ali multiplicando e o raiz de 3 vem para baixo dividindo, né? Então, eu vou manter assim por enquanto para aplicar na fórmula agora do índice de refração absoluto. Então, N1 vai ser igual a C sobre V1. O N1 é 2 sobre raiz de 3, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 8, a oitava, sobre V1, que é a velocidade da luz sobre a velocidade no meio, né? Aí vai ficar o V1, vai vir para cá, o raiz de 3 sobe multiplicando, raiz de 3 vezes 3 vezes 10 a oitava, e o 2 desce dividindo. Por isso que eu não fiz a divisão, tá? Porque vai ser mais conveniente. Ó, esses caras trocam de lugar e esse cara sobe para cá multiplicando, tá? Aí, ó, esse cara aqui, né, que eu
coloquei como raiz de 3 sobre 2, né? Ele coloca aí que é 0,86, né? Que é o seno de 60. Então agora não tem jeito, eu vou ter que fazer isso mesmo, porque senão eu teria que dividir 3 por 2, que daria 1,5, e multiplicar pela raiz de 3, que é 1,78, se eu não me engano, tá? Então, vai ficar V1 é igual a 3, perdão, a 0,86 vezes 3 vezes 10 elevado à oitava. E isso vai dar um valor de aproximadamente, V1 vai ser 2,58 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? Que é aproximadamente 2,6, né? Então vai me dar a alternativa C. Pessoal, então hoje a gente encerra por aqui. Até a próxima.